Desempenho em química dos alunos aprovados na FAMEM e na FAMERP. Vamos falar sobre isso? Vamos nessa. Eu me chamo Débora, sou professora de exatas, me especialista nos vestibulares de medicina que a Banca VUNESP prepara. E nesse vídeo aqui eu vou responder a pergunta que apareceu para mim na caixinha dos stories. E a pergunta foi, Débora, qual que é o desempenho em química dos alunos que são aprovados na FAMEMA e na FAMERP? Eu vou trazer alguns dados aqui, mais importantes do que só em química, mas de uma forma geral, tanto de uma quanto de outra. Para quê? Para que você tenha uma noção de como você tem que se sair, já que esses vestibulares estão aí sempre chegando, né? Ano após ano, a nota de corte sobe, mantém, desce um pouquinho, 2 pontos. Vamos comentar sobre isso. E é importante você ter clareza dessa pontuação, por quê? Duas coisas importantes. Primeiro, para você ter uma noção, porque infelizmente tem candidatos que vão para a prova e eles não têm noção do quanto eles têm que acertar, qual que é a nota mínima, o que é o corte. Mas, gente, é muito importante você entender que isso é uma noção, é uma ideia de nota. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes o aluno mira tanto nisso, ele vai acertar exatamente aquela quantidade. Aí a nota de corte naquele ano subiu 2 pontos. Ele acaba perdendo. Então, o que é muito importante vocês entenderem? Que nós vamos buscar, no mínimo, aquilo. É claro que em alguns casos, o mínimo é o total, né? Em alguns casos, os alunos eles acertam a nota máxima. Então, poxa, eu vou buscar sempre o máximo. Só que é bom a gente ter uma noção de como funciona. Eu vou compartilhar com vocês aqui aquela cartilha para a gente fazer um comentário. Aí nós vamos analisar aqui os primeiros colocados, o segundo, né? Para a gente ter uma noção ali de como funciona isso, beleza? E é interessante, muito interessante, na minha opinião, vocês terem essa noção. Por quê? Porque isso ajuda você também a se preparar. Uma coisa bacana aqui, que a pergunta foi com relação à nota de corte de química. Você quer resolver uma prova de química comigo? Se você falar, Débora, eu quero resolver questões de química da FAMEM e da FAMERP com você, até para a gente estudar âncora, entender comando. É isso que você quer? Olha só, vou fazer um acordo com vocês aqui. Se tiver bastante comentário aqui embaixo falando que eu quero resolver, eu vou marcar uma live para a gente resolver. Pegar lá os últimos 2, 3 anos da FAMEM, a gente resolve, fala sobre âncora, comando, explica as questões, FAMERP também, para vocês entenderem como funciona, beleza? Então, deixe aí nos comentários se você quer resolver comigo, que vai ser um prazer resolver questões com vocês. Eu adoro resolver questões, principalmente de química, gente. Sou suspeita, hein? Eu gosto muito. Vou compartilhar com vocês aqui, lembrando que essa é a cartilha do ano passado, tá? Da turma que começou agora em 2023, só para vocês terem uma noção, tá bom? Isso aqui, ó, são notas altíssimas, né? Pois tá pintadinho aqui para você. Ó. O primeiro colocado aqui acertou 76 nas objetivas, que é uma boa quantidade de acertos. Só que olha que bacana, né? Olha só como a quantidade de acertos nas objetivas, ela é importante, mas ela não é determinante na sua classificação. Porque, ó, o primeiro colocado acertou 76. O 18º acertou 73. Só que o 14º, 78. Olha aqui, ó, o 26º, 79. A pessoa errou uma questão e ela não foi a primeira. Por quê? Porque, gente, na FAMERP, a prova dissertativa, ela tem um peso gigante. É claro que pela nota aqui, esses 79 acertos, com certeza contribuiu muito para a aprovação. Porque se ele acertou 79 ficou em 26, ele deve ter derrapado aqui, escorregado em alguma prova. Tá? Isso é importante. Então, eu estou dizendo que não é importante acertar 76, 79, não é isso. Mas o que eu estou falando é que para você que quer FAMERP, você tem que gastar muita energia, tem que investir tempo e dedicação na prova dissertativa. Senão você acerta 80 de 80 e não passa. Já vi casos, não 80 de 80, né? Mas já vi casos onde acertando 76, 77 de 80 e que não passou na FAMERP. Então, isso é importante vocês entenderem aqui. Beleza, tá? Então, qual que é o mínimo, Débora? Busque no mínimo 72, 73. Eu iria para 73 de 80. No mínimo, tá? No mínimo. Tá, vamos olhar aqui, ó. Biologia. Gente, ó, vocês conseguem perceber que biologia, para a maioria, não para todos, mas para a maioria dos candidatos, não é um problema, né? Começa a ser um problema a partir da terceira lista, né? Aqui, ó, 20 e poucos.
Quanto vale biologia, né, dentro da FAMERP? Valem 32 pontos, né? 32 pontos? 32 pontos, são 8 questões. Então, 29 pontos aqui foi o máximo que os alunos conseguiram. Então, é sinal que não é tão simples gabaritar biologia na FAMERP, tá? Então, ó, 32 pontos, o máximo aqui foi 29, o mínimo, pelo que eu vi aqui, ó, foram 20 pontos, ó, ninguém abaixo de 20, beleza? Já é uma margem para você ter uma noção. Biologia. Vamos ver química, porque a resposta aqui o pessoal queria saber sobre química, né? Ó, quem atingiu 29 em biologia, no primeiro colocado aqui, ó, atingiu 23 de 24, tá? Porque química e física vale só 24 pontos na FAMERP. Então, ó, 23 de 24 em química, 24 de 24. Foi muito bem. Beleza? Então, olha só. Como que o pessoal vai em química? Que foi a principal pergunta aqui, ó. 23 de 24, 22, 24, 22, 20, 21. Olha quantas pessoas... Gente, percebeu que tem mais gente que gabarita química do que biologia? Ó, 24, 23 quase gabaritou, né, gente? 21, 22. Ó, e isso aqui é crítico. 19 de 24 na FAMERP é crítico. Débora, 19 de 24 não é uma boa nota? A pessoa passou. Ali na segunda chamada, mas crítico, tá? Uma situação crítica. Provavelmente isso que ele recuperou quando? Recuperou com as 75 de objetivas, 23 de física foi bom, mas não é uma nota legal não, tá? No mínimo, se você quer passar na FAMERP, você tem que buscar no mínimo 20 de 24 em química, já que a pergunta foi de química, né? A mesma coisa para física. Se eu acertar 20 de 24 em química, 20 de 24 em física, eu passo? Depende muito de como você foi nas outras, mas é pouco ainda. Eu tenho que buscar um pouco mais, tá? E aqui, ó, no mínimo 20. Essa é uma noção boa que você tem. Percebeu, ó? Quem acertou 19 foi bem nas outras coisas, beleza? Outro ponto importante para vocês aqui, né? Que aí quem aluno da mentoria sabe o que eu tô falando aqui, quanto a gente pega no pé de redação. Esse aluno que acertou 18, 18, ele tirou 10 na redação. Aqui, gente, ninguém tirou 11. Ó, a nota máxima foi a nota 10 na redação. Aqui ninguém tirou 11 na redação, tá? Então ficou entre 9,5, 9, 9,5. Aqui, ó, 15 foi um pouquinho menos. Então, essa notinha na redação faz muita diferença. Deu para entender? Então, ó, a pergunta era: qual que é o desempenho das pessoas em química? No mínimo 20 de 24 tem que ter. Débora, mas eu estou vendo uma pessoa que acertou 19. Um aluno que acertou 19 em química conseguiu passar, recuperando em outras. Aqui, ó, um aluno acertou, ficou com 13 na redação. Essa nota é muito ruim, tá, gente? Na redação, muito ruim. 13 na redação. Vamos ver o restante? 74, 26 em biologia, 23 em química e 22. Ele conseguiu recuperar e entrou na terceira lista, mas é raro, tá? Isso aqui é uma chance gigante de acabar reprovando, beleza? Olha esse aqui, ó, acertou 16 em física. Vamos ver como foram os outros? 26 em bio, 22 em química, 16 na redação, quarta chamada, 77 nas objetivas. Então, se eu deslizar em uma matéria, eu tenho chance, Débora? Tem, só que aí você precisa se recuperar nas outras. Eu vou colocar agora aqui o da FAMEMA para a gente conversar, né? Ele falou da FAMEMA e da FAMERP. Vou pegar aqui para a gente fazer essa mesma comparação. Olha só, primeira chamada, sempre a primeira chamada. O quarto lugar, 39 de 40. Fala sério, né? Aqui percebeu que aqui, ó, nós temos muito mais gente próximo do de gabaritar. Olha aqui, ó, 37. Na primeira lista, quem menos acertou nas objetivas, acertou 37 de 40. Tiveram 3 erros. Tem quem gabarita, Débora? Tem, ó, 40 de 40, 39, 40, 40. Tem essas notas. Química. Olha só, o quarto lugar, ele acertou 39. Não foi bem em química, porque 2,75 de 4 é ruim, bem ruim. Se a pessoa tivesse acertado 2,75 em biologia também, estaria fora. O que compensou esses 2,75 em química? Tirou 11 na redação, gabaritou a redação. Então, é importante vocês terem essa noção. Vamos lá.
Vou pegar o 30º aqui, ó. O 30. 39 acertos. 3,75, ótima nota. 3,25, boa. Biologia, mas devia ser 3,5 no mínimo. Tirou 10 na redação. Então, Débora, o que se espera de um candidato para passar na FAMEMA? No mínimo, 3,5 em Química, 3,5 em Biologia. O desejável é de 3,75 para 4, tanto em Química quanto em Biologia. E 10,5, 11 na redação, para você conseguir entrar na primeira lista. Débora, isso é gabaritar. Na FAMEMA isso é possível e é fácil. É uma prova nível 1. Vou pegar aqui, ó, o 68, tá? Classificação 68. Acertou 37, 3,5, 3,75. Boa nota. E 10 na redação. Débora, por que ele ficou em 68 se ele acertou mais do que o quarto aqui, ó, 3,20, 2,75? Ó, aqui, ó, 39, 37. 2 questões nas objetivas. 2 questões. Aí uma questão faz diferença? Faz muita diferença. Olha aqui, ó. Vamos pegar aqui o 61 para o 68. 7 para 7, 25. Olha aqui, ó. Uma questão e 0,25 na dissertativa. Colocaram quantas pessoas aqui na frente? Acho que não me engano, até tem a comparação aqui para vocês verem isso. É muito legal nessas cartilhas, a gente tem a comparação. Vou pegar aqui, ó, 149. Olha só, a pessoa que passou em 149, ela acertou 39 de 40. Loucura, né, gente? Ela tirou 4 em Química, 3 em Biologia, 9,5 em Redação. Onde que ela caiu? Na redação. A primeira lista, boa parte das redações foram 10, 10,5 e 11. Aqui foi 9,5, que derrubou a redação. Passou em 149. Gente, essa pessoa praticamente gabaritou a prova. E ela passou em 149, tá? Então, o que se espera desses alunos? Gabaritar, Débora? Gabaritar, tá? Vamos ver aqui o último, tá? Convocado para esse ano. 37, o 158, ó. 37 nas objetivas, 13,75 em Química, errou 0,25. 13 em Biologia, que aí, né, 21ª chamada, hein, gente? E 10 em Redação. Se você parar para analisar, você vê que a diferença, gente, é muito pequena. Por isso que eu falo muito com vocês uma coisa. Às vezes eu vou falar, mas é só um ponto. É só meio ponto. Esse critério de correção, ele vai tirar só meio ponto. Meio ponto pode colocar 100 pessoas na sua frente ou atrás. Agora a questão é, faz diferença para você 100 pessoas? Gente, faz diferença, tá? Então, todas as provas, objetiva, dissertativa e redação, elas são importantes. E eu tenho que dar a importância que elas têm para eu conseguir bem, tá? Mas prova dissertativa para a FAMERP é decisivo, eu tenho que ir muito bem. E na FAMEMA, eu nem vou dizer que é decisivo, porque na FAMEMA tudo é decisivo. Eu tenho que praticamente gabaritar a objetiva, eu tenho que praticamente gabaritar a dissertativa e a redação. E para eu conseguir fazer isso nas provas dissertativas, eu tenho que pensar em critério de correção, em âncora, em comando. É difícil, talvez fique muito abstrato, muito teórico para vocês, mas deixa aqui nos comentários se você quiser. A gente vai fazer uma live e eu vou resolver questões mostrando para vocês, ó, isso aqui é comando, isso aqui é âncora, isso aqui é palavra-chave, para a gente treinar isso aqui juntos no canal também. Então, eu espero que tenha respondido a pergunta, que tenha ficado claro, que você já sabe o que te espera e o que se espera de um candidato que queira estudar nessas faculdades. Qualquer dúvida, qualquer dificuldade, coloca aqui nos comentários, vai ser um prazer enorme responder você. Até a próxima. Tchau, tchau.